Quando a igreja se une, o Senhor opera grandemente. Palavra que se encontra lá no livro de Filipenses, capítulo 1, do versículo 27 ao 30, que diz: Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto é, da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Glória a Deus! Já disse o salmista: ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 1. Jesus disse lá em Mateus 12, 25: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Foi isso que Paulo falou à igreja de Filipos. Paulo ele trabalhou a unidade cristã em meio à luta. Paulo ele discipula a igreja a viver de modo digno do Evangelho de Cristo, ou seja, a palavra de Deus não deve apenas ser algo para termos conhecimento, mas para nos direcionar nossa vida, nos moldar como legítimos filhos e filhas de Deus. Viver de modo digno significa viver de modo honrado, de modo nobre, as quais se tem autoridade e consciência do seu próprio valor e respeito. E tudo isso tendo como fonte, como base, o Evangelho, os ensinamentos feitos por Jesus Cristo. E quando isso acontece, temos boas notícias, que a igreja anda firme em um só espírito, como uma só alma, e luta junta pela fé evangélica. Quando isso acontece, a igreja ganha força que vem da parte de Deus. Ela não se intimida com as ameaças do inimigo, suas setas, seus dados inflamados, pois sabe que aquilo que parece fracasso para o adversário, como fraqueza, é na realidade força e vitória, salvação que vem da parte de Deus. Glória a Deus! O adversário pode pensar que servimos a um Deus morto, a um Deus fracassado, que fracassou na cruz, mas é na cruz que ele venceu o mundo. Glória a Deus! E na cruz ele venceu o príncipe deste mundo, Satanás. Com Cristo na cruz somos mais que vencedores. Tenha certeza disso. Jesus Cristo, antes da cruz, sim, ele disse: no mundo passeis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Unidos em Cristo, somos fortes e mais que vencedores. Por isso, quando a igreja se une, Deus opera grandemente. Deus opera milagres, prodígios e maravilhas quando o povo se une e une em uma única fé. Para isso, a igreja tem que se unir e não olhar para as suas diferenças, mas para aquilo que os une. E Cristo é quem nos une. Para que a igreja trabalhe em unidade, eu quero deixar para você nesta oportunidade 4 itens. Primeiro item: objetivo, alvo. Sem alvos, nós não chegamos a ponto nenhum. E eu quero perguntar: o que tem te motivado? Qual é o seu alvo? Veja que Paulo diz: um só espírito, uma só alma, que luta junta pela fé evangélica. Nosso alvo deve ser a nossa fé, e a nossa fé deve ser uma em Cristo Jesus. Temos que ter objetivo para termos motivo para nos movimentar. Você tem um alvo, você tem um objetivo, então procure este alvo, este objetivo na tua caminhada. O segundo ponto é a unidade. Somos corpos de Cristo, e por sermos corpo, temos um só espírito, uma só alma, e lutamos juntos. Muito embora um corpo tenha muitos membros, e um só membro não forma o corpo, mas todos os membros é que o forma.
Por isso ele disse ali aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 14, Paulo diz assim: a unidade dos membros do corpo, para que assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido um Espírito, porque o corpo não é só um membro, mas muitos. Glória a Deus! E nossos dons devem ser usados para benefício de todos e não para benefício próprio ou um benefício pessoal. Quando os dons se unem, o Senhor opera grandemente e a igreja, corpo de Cristo, experimenta um grande crescimento. Ao terceiro ponto que eu quero deixar é coragem. Amado, amada, nesses tempos em que vivemos pandemia, devemos buscar coragem, força no Senhor. Lá no versículo 28, Paulo ele diz assim: em nada estáis intimidados pelos adversários. Então, quando estamos unidos, ganhamos força e o medo vai embora. Quando nós pegamos no amor de Deus, sabemos que o amor lança fora todo medo. Mas para termos unidade, precisamos nos amar, como falamos, porque o amor realmente lança fora todo medo. Quando a igreja se une, aquilo que o adversário tenta intimidar vira motivo de se fortalecer no Senhor. Veja aí o caso dessa pandemia, em que as pessoas no início se sentiram abandonadas, perdidas, e olha como que o evangelho tem crescido. Eu não sei se você sabe, acrescentando a este sermão, vale a pena ouvir de novo, mas a nossa última Páscoa, em média, os cristãos, quando falamos cristãos, são todos os cristãos, independentemente de denominação, 2 bilhões comemoram a Páscoa. Mas nessa época de quarentena se chegou a estimativa de 3 bilhões. Por quê? Porque quando a igreja se une, aquilo que o adversário tenta dividir a igreja luta, a igreja batalha, e ela mostra que no Senhor nós somos mais que vencedores. Por isso, aquilo que parece evidente perdição é para a igreja salvação. Cristo morreu para que tenhamos vida e vida em abundância, para que cheguemos ao ápice na salvação. E aquilo que parece adversidade, o Cristo nos mostra a vitória. Então, tenha coragem. O que Paulo disse ali aos Romanos, diante da perplexidade da perseguição, lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao 39, que é o cântico de vitória: Deus é por nós. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus! Esta é a prova e a certeza do amor de Deus que nos dá a vitória e nos traz a vitória. Então, amado, amada, tenha coragem diante das adversidades e saiba que com o Senhor nós somos mais que vencedores. Aleluia!
E por fim, o último item, a graça. Na graça também somos fortalecidos para passar por todas as adversidades. Filhinho meu, fortalecei-vos na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Através da graça, somos chamados a viver a palavra e não ficarmos apenas no seu conhecimento. Paulo disse no versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crede nele. Então, que a graça de Deus te fortaleça. Igreja, tome nas tuas mãos a graça de Deus, receba como um presente maravilhoso sobre as suas mãos o presente de Deus, a graça. E que esta graça seja a oportunidade de viver a fé evangélica. Que esta graça seja instrumento para tirar de você todo medo, todo desânimo, toda tristeza e tantas outras coisas que tem te impedido de caminhar e crescer. Olha para a graça que o Senhor tem, favor imerecido, mesmo que não tenhamos nenhum mérito, mas o Senhor nos dá este grande presente que é a graça sobre a nossa vida, e que esta graça que venha trazer sobre nós unidade, venha gerar em nós unidade e trazer a certeza da salvação. Pois Paulo ele disse lá no livro de Efésios, ele disse assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus sobre a tua vida. Então receba esta graça maravilhosa que te traz salvação, que te traz vida eterna, que te fortalece. Filho meu, fortalecei-vos na graça que é em Cristo Jesus, e tenha certeza que quando nós temos um objetivo em comum, quando vivemos em unidade, compartilhando o pão, como diz lá a palavra em Atos dos Apóstolos, no começo da igreja, de casa em casa, compartilhando o pão, tendo o mesmo objetivo, a mesma visão espiritual. Quando vivemos também sob a égide da coragem, não tenhamos medo de nada. A palavra de Deus nos diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, mas busque coragem no Senhor, porque Ele já venceu por cada um de nós. Mas que a graça salvadora da parte de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre sobre a tua vida. Receba essa palavra, meu amado, minha amada, e que venha alegar o teu coração. Eu quero orar por você. Põe a mão no teu coração. Pai amado, Pai querido, nós louvamos e nós bendizemos o teu nome e te damos graças, porque sabemos que tu és conosco, sabemos que tu és com o teu povo. Então, Senhor Deus, que a tua igreja viva, Pai, em nome de Jesus Cristo, viva em unidade, Senhor, tendo um objetivo, que a tua igreja não venha se acovardar, mas tenha coragem em meio às adversidades, e que a tua graça, que é uma graça que nos fortalece e é uma graça salvadora, seja sobre cada um de nós, porque sabemos que quando a igreja se une, Senhor, o Senhor opera grandemente. Então, Pai, que a unidade seja e continue sempre sobre a tua igreja. Guarda, Pai, guarda cada um de nós, que viemos viver de modo digno, como diz a tua palavra, modo digno do Evangelho de Cristo, Pai, que venhamos a cada dia, Senhor Deus, estamos firmes, Senhor, estamos ali, Senhor Deus, com a nossa alma aberta, lutando juntos, Senhor Deus, pela fé no Senhor, Pai, jogando por terra todas as adversidades. Toma o teu filho e a tua filha, aquele que nos ouve nesse instante, nas tuas mãos, e nos abençoa. Assim oramos, Pai, e agradecemos no nome de Jesus. Todos e todas dizem amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima oportunidade.